Teve uma época em que tudo parecia mais simples. A gente chegava em casa, ligava a televisão e, sem perceber, entrava em outro mundo. Um mundo que não exigia explicação, só atenção. E entre tantas histórias que marcaram aquela geração, poucas foram tão misteriosas quanto, porque aquele desenho não era só uma aventura, era um enigma. Era o tipo de história que, mesmo sendo criança, fazia a gente sentir que tinha algo estranho ali, algo que ninguém explicava, mas que a gente sentia. Quem viveu aquela época lembra. A sala simples, a televisão de tubo, o som meio chiado, a imagem nem sempre perfeita, que a ansiedade de esperar começar. Era um tempo diferente. Não existia replay, não existia internet. Ou você assistia naquele momento, ou perdia. E talvez por isso cada episódio parecia mais importante, mais intenso, mais presente. Porque aquele momento não voltava. E então a história começava. 6 jovens entram em um brinquedo e são transportados para um mundo completamente desconhecido. Sem aviso, sem escolha, sem volta. De repente tudo muda. Eles deixam de ser apenas jovens e passam a ser sobreviventes, perdidos, confusos, tentando entender onde estavam e principalmente como sair dali. E talvez seja aí que o desenho fica mais profundo do que parece, porque aquilo não era só fantasia. Era sobre estar perdido, sobre não entender o que está acontecendo, sobre tentar encontrar um caminho, sem saber se ele realmente existe. Mas o que parecia uma simples aventura escondia algo mais pesado, porque diferente de outros desenhos, eles nunca conseguiam voltar para casa. Nunca! Sempre chegavam perto, sempre tinham esperança, sempre acreditavam que agora ia dar certo. Mas algo sempre dava errado, e isso se repetia, de novo, e de novo, e de novo. E é aí que entra o mestre dos magos, uma figura enigmática, quase como um guia, mas um guia estranho. Aparecia quando queria, sumia quando queria, falava em metáforas, dava pistas, mas nunca respostas claras, nunca completas. Ele parecia ajudar, mas ao mesmo tempo nunca resolvia nada de verdade, sempre deixava dúvidas, sempre deixava espaço para erro. E isso levanta uma pergunta: ele realmente ajudava? Ou só mantinha todos presos naquele jogo? Do outro lado, existia o Vingador, sombrio, poderoso, sempre tentando impedir o grupo. Mas será que ele era apenas o vilão? Ou será que também era parte daquele ciclo? Porque olhando hoje parece que ele não queria apenas destruir. Parecia que ele fazia parte daquele mundo tanto quanto os outros, como se também estivesse preso ali, mas em outro papel, em outra posição. Talvez não como alguém que escolheu ser aquilo, mas como alguém que não teve escolha. E isso muda tudo, porque quando a gente para pensar, nem todo vilão é só maldade. Às vezes, é consequência de um lugar, de uma história, de algo que não foi resolvido. E no meio disso tudo tinha a Uni, pequena, inocente, quase sem entender o que estava acontecendo. Enquanto os outros buscavam respostas, ela apenas seguia, sem questionar, sem tentar controlar, só continuava. E talvez ali exista uma lição silenciosa. Nem todo mundo precisa entender tudo para continuar. Às vezes seguir já é suficiente. Mas o que mais marcou foi o fato de que eles nunca saíram. O tempo passava, os episódios continuavam, as tentativas se repetiam. E o final nunca chegava. Sempre parecia que estava perto, mas nunca acontecia. E isso, quando a gente cresce e olha de novo, pesa diferente, porque aquilo deixa de ser só um desenho e começa a aparecer um reflexo da vida. Quantas vezes a gente também se sente assim, perdido, sem entender o que está acontecendo, buscando respostas, achando que está perto de resolver tudo, mas nunca chega lá. Quantas vezes a gente acredita que está a um passo de mudar tudo, mas algo dá errado e tudo volta para o mesmo lugar? E talvez o mais difícil não seja errar, mas continuar tentando, mesmo sem garantia de que vai dar certo. Quantas vezes a gente espera por alguém que diga exatamente o que fazer? Um caminho claro, uma direção certa, uma resposta definitiva. Mas a realidade é outra. As respostas nunca vêm completas, nunca vêm prontas, nunca vêm fáceis. E talvez o maior medo não seja estar perdido, mas perceber que ninguém vai te dar um mapa, que no fim, o caminho é seu e ninguém pode fazer por você. Caverna do Dragão falava sobre aventura, mas também falava sobre dúvida,
sobre incerteza, sobre seguir em frente, mesmo sem entender, mesmo com medo, mesmo sem resposta. E talvez o motivo deles nunca terem saído daquele mundo não seja falta de caminho, mas falta de resposta. Ou talvez porque a resposta nunca foi o objetivo, porque nem toda jornada tem um final claro, nem toda história termina do jeito que a gente espera, e nem toda pergunta foi feita para ser respondida. No fim, talvez o maior mistério de Caverna do Dragão não seja o Vingador, nem o Mestre dos Magos, nem o Portal, mas a sensação de que, de alguma forma, a gente também já esteve ali, perdido, confuso, tentando entender a própria vida. E talvez ainda esteja. Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal 4 Atos, curte o vídeo, comenta o que você achou e compartilha com alguém que também viveu essa época. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para assistir o último vídeo do canal, Yu Yu Hakusho, a verdade que você não percebeu na infância. Lá eu trago uma reflexão filosófica sobre os personagens e tudo que aquele universo representa. Aqui a ideia não é só lembrar, é entender, porque algumas histórias não marcaram só a infância, marcaram quem a gente se tornou. Até mais.